uma reunião com o diretor, com a área de RH representada pelo gestor de RH e pela psicóloga que tinha na área de RH, e eu tinha uma relação muito positiva, tanto com o gestor de RH quanto com a psicóloga, e tinha já feito um trabalho com a área de RH dessa empresa, e o diretor, assim, na reunião, ele querendo, o grupo, né, teve um porta-voz lá dos gerentes pedindo a minha cabeça, assim, dizendo que o programa, imagina aquele programa, as atividades que eu propunha, claro, tinha autoexposição, né, e eles estavam se sentindo ameaçados. Ameaçados em quê? No status, na competência deles, enfim. Eles iam ter que se expor, derrubar as máscaras, né, aquilo tudo que a gente sabe. E eu lembro como se fosse hoje essa reunião, né? E ali eu tive que bancar com esse diretor, assim, olha, confia no meu trabalho, eu sei o que eu estou fazendo. Então você vê que a gente está falando de autonomia e qualidade de vida, né? Se você não garante primeiro a construção de um vínculo, e se você não tem segurança no tipo de intervenção, na metodologia da intervenção que você está fazendo, quando um diretor chega, né, com o poder que ele tem, né, lá na organização, e não era o CEO da organização, porque era um grupo, mas naquela unidade fabril, ele era o primeiro ali da hierarquia, né? Ele vem com o poder dele, uma pessoa muito tranquila, muito educada, assim, ele não foi nada mal educado, deselegante, não, ele foi muito cuidadoso, mas estava, né, preocupado. Então, nesse momento, eu confirmo ou não a minha autonomia, que vai ser resultado do vínculo que eu construí anteriormente com a área de RH, com esse diretor, porque senão eu perco ali a mão. Eu perco a mão e perco a possibilidade de ser autônoma enquanto consultora, né, desenvolvendo esse programa de desenvolvimento de liderança, porque daí eu vou ter que seguir aquilo que o script que a empresa vem a definir para mim. E é interessante que isso foi uma das vivências que as consultoras relataram para mim na minha dissertação e que gerava sofrimento psíquico. Era uma vivência de sofrimento. Quando o RH chegava para elas e queria ver, inclusive, o PowerPoint que elas iam usar, que queria saber que técnicas que elas iam usar, então, onde que estava a autonomia delas? E isso elas traziam como uma vivência de sofrimento psíquico. E algumas já chegando no nível de adoecimento, já tendo que buscar psicoterapia, já somatizando. Isso tudo eu coloco lá na minha dissertação do mestrado, se alguém tiver interesse em ler, é só acessar no repositório da Universidade Tecnológica e Federal do Paraná, na UTF-PR, coloca lá meu nome completo, né, no repositório, que vai aparecer a minha dissertação e você vai poder ler e entender um pouco mais disso que eu estou falando, né? Então, veja o quanto que a autonomia na consultoria tem a ver com competências suas, né? O quanto que você tem a autoconfiança também do seu trabalho, o quanto que você sabe que o seu método de trabalho é um método que funciona, né? Você tem segurança no método, desde do diagnóstico até as intervenções, as avaliações que você vem a fazer. Isso tudo vai te dando mais segurança e também vai dar segurança para o cliente, e o cliente vai te soltando, vai deixando você ter mais autonomia também. Então, você vê como autonomia é algo dialético, é construído, não é algo pronto assim, eu vou ser autônomo e pronto, né? Isso na relação com a organização cliente. Agora, no meu dia a dia, né, eu enquanto consultora, o dia que eu vou trabalhar, o horário que eu vou trabalhar, eu tenho autonomia sobre isso?
Sim, em 95% dos casos eu tenho. Eu faço a minha agenda. Hoje, por exemplo, um cliente pediu algumas agendas para mim e eu fui escolhendo. Tinha um dia que eu estou livre, mas eu não quis disponibilizar um determinado período. Eu falei, não, eu vou disponibilizar aqui, porque aqui eu quero ver se eu faço isso, enfim. Então, eu tenho autonomia na minha gestão, na gestão da minha agenda, da minha carreira, na gestão do que eu vou fazer com a minha empresa, dos meus investimentos, e na gestão, inclusive, assim, de que clientes que eu quero ter. Né? Eu tenho autonomia também sobre isso. Eu já comentei numa live, acho que da semana passada com vocês, que às vezes tem cliente, eu já dei até um exemplo aqui, né, que foi um exemplo bem emblemático assim para mim, que eu disse, né, isso não foi uma vez só, foi mais de uma vez que eu disse para o gestor, enfim, falou, olha, não sou a pessoa indicada para fazer esse trabalho. E às vezes eu dizia isso de uma forma educada, mas por trás tinha, porque realmente eu não me sentia competente para realizar aquele trabalho, ou porque tinha questões relacionadas a valores éticos